aqui. Não era plano para eu chegar, eu estou até inapropriado colocar. Fui jantar ali com minha esposa. Ela disse: vamos na passadinha lá em tudo. Disse: uma mulher com uma vigília para ir hoje, para colocar. Mas não é como nós queremos. Deus está lá em cima e aqui embaixo Ele faz o milagre. Quem pode entender o trabalhar de Deus? Quem pode entender o vento de Deus? 3 coisas eu quero te dizer. Primeiro, antes de você mandar alguém chutar os pés, cuidado com os seus anos. Antes de você mandar alguém se consertar, veja como está o seu conserto. Terceiro, quando você for criticar alguém, sabe lá em cima, Deus conhece você até nas 4 paredes. Livro de 1 Reis, não quero me estender. Eu queria deixar 3 versículos aqui da palavra de Deus. Está tendo uma festa de João lá na minha igreja. Eu disse: não tem que me faça aí, não vim, mas Deus faz essas coisas conosco. 1 Reis, capítulo 14. Versículo 26. Se você não gosta de abrir a Bíblia, pelo menos que a sua oração não seja uma maldição na hora de ouvir a palavra. Desliga o celular. Não peça que ninguém fale com você. Não seja também atrapalhado, porque na hora da marcha a gente entra no mistério, mas na hora da palavra, quem gosta de marcha não escuta a palavra. E por aí vamos. E tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. E ainda tomou tudo. E também tomou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. 27. E em lugar deles fez o rei Roboão escudo de cobre e os entregou nas mãos dos capitães da guarda que guardavam a porta da casa do rei. Vá para o Novo Testamento, 1 de Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo 4, versículo 1, diz a seguinte expressão: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos se apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Ainda pule para o Novo Testamento, as 3 últimas cartas de João, o evangelista na ilha de Patmos. 1 João capítulo 4, você só botar Apocalipse, Judas, aí você encontra o livro de 1ª e 3ª, 2ª e a 1ª. Epístola, não é carta, é epístola. Capítulo 4, versículo 1 diz assim: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E nisso conheceremos o Espírito de Deus, o Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne de Deus. Amém? Que Deus em Cristo Jesus aplique a sua palavra em nosso coração. 3 coisas bem rápido, sucinta, hermeneuticamente falando, eu quero trazer para você. Primeiro, a crueldade de Roboão, depois que levou a idolatria para dentro da sua família e para dentro da sua casa. Roboão, ele tinha um sacerdócio a exercer pelo Espírito de Deus, mas infelizmente, por ele ouvir muitas pessoas que não deviam, ele perdeu a sua verba. E muitas pessoas na casa de Deus, elas preferem estar ouvindo o que não deve. Provérbios fala: assim como o ouro é provado no fogo, o ouvido prova as palavras. Quem fala mal de alguém para você, essa pessoa vai falar mal de você também para outra. Isso se
chama espírito enganadores. E nós estamos prestes à vinda de Cristo. E quando Roboão viu que foi fazer guerra com Sisaque, o rei do Egito, ele entra nos seus palácios e sai roubando tudo. Amado, Provérbios 28:9 diz: quem despreza o ouvido de ouvir a palavra, até a sua oração é abençoada. Não adianta você rodar, bater pandeiro e na hora da palavra você não prestar atenção, que você é espírito enganador e é chucaveiro em você. Eu não tenho medo de vaso, eu tenho medo de homem da mão de Deus. Mas vaso que roda, que marcha na hora da palavra e não escuta, para mim não é vaso, é vasilha. E eu não tenho medo de vasilha. E se Deus botar na minha boca para entregar, eu entrego. E tem muita gente, irmão, que vê a pessoa marchando, rodando, aí diz: é Deus. Veja quem é dentro da casa dele, com a esposa dele, na rua da sua casa, por aí vai. Roboão pega, sente a perca de Sisaque, e ele perde os escudos, onde era a maior autoridade, o poder bélico de Israel. E durante uma vez no ano, os escudos eram mostrados. Não se mostrava todo o tempo. Como Roboão perdeu a identidade, é que tem muita gente que é insegura, não para em lugar nenhum, perde a identidade, e o espírito de falsidade entra na igreja, diz que ama a obra, mas quando chega em outro lugar, fala mal. Cuidado, vou entrar na palavra. Quando o Roboão vê que perdeu, ele chama o capitão e diz: capitão, o que eu vou fazer agora? Se amanhã a festa do Rebalá Sukkot, que é uma palavra em grego que significa festa dos tabernáculos, e ele tinha que apresentar os escudos do palácio. Ele chama um ourives e faz os escudos idênticos, só que de cobre. E cobre brilha. E ele manda passar um produto que hoje nós chamamos de caó. Era lentinho. Aleluia. E quando a plateia escuta a trombeta, os escudos entram, todo mundo aplaude. Glória a Salomão, a Davi. Os escudos estão aqui. Eram de cobre. Brilhava porque passaram algo e parecia de ouro. E quando os escudos entram no palácio, existiam homens de Deus que diziam: parece que é de ouro. Eu vou até lá perto ver se realmente o escudo é de ouro. E ele se aproxima, porque, irmão, a Bíblia diz em Lucas 12:2 que não tem nada oculto que Deus não revela. E Deus sabe aqui quem é quem, e sabe a vida de cada um em particular. Então, quando você prepara a sua bagagem, sua profecia preparada para descarregar em alguém, Deus antecipa e mostra quem é você primeiro. Segura aí. Quando o Roboão está na sua cadeira real, um pentecostal, que eu creio, que tem visão de Deus, ele chega e pega nos escudos e diz: brilha como ouro. Ele passa a mão e logo descobre que os escudos não eram de ouro, eram de cobre. E tem muitos escudos brilhando, mas são de cobre. E eu quero falar a diferença entre o cobre e o ouro. Qualquer metal de cobre, se você passar caó,
ele brilha idêntico ao ouro. Mas o tempo vai revelando e vai perdendo a cor. Tudo que o diabo quer é tirar o teu brilho, apagar a tua chamada. É tanto que você é vendida e vendido de um canto a outro. 1 Timóteo, Paulo diz a Timóteo: Timóteo, sobrevive atentos, que espíritos enganadores entrarão no meio da congregação. E muita gente está preocupada com a aparência e no olho que está dentro. Profeta erra. Bíblia, 1 Samuel 16:7. Samuel, não atente para a aparência. Tem muita gente se queimando porque está tocando em vaso por causa da aparência. E tem muita gente sendo enganada por vasos que são aparentes. Aleluia! Em 93, há 20 anos atrás, eu fui pregar um grande templo, sentado numa grande igreja. E era na época de um pastor que Jesus me levou para a glória. Eu estava ministrando à noite ali sobre armas espirituais. E dei um pedaço do meu testemunho, que eu era babalorixá, e falei para uma grande comitiva de mulheres. E quando eu estendi a mão, eu disse: espírito oculto que está aí dentro, fique de pé. Uma mulher se levanta, tira, solta o seu cocó com a saia. Ela começa a rodar e diz: há 13 anos que eu estou nessa comissão e ninguém nunca me achou. Eu digo: diga seu nome aí. Ela disse: Maria Padilha. Converse não. Tome cuidado para você não estar sendo enganado por alguém. Porque tem alguém que conhece a tua vida e vai profetizar. Se vier para mim, vai apanhar. É muito bom conhecer a vida e profetizar. Falar da vida de outro que você conhece. Mas Deus revela. Roboão passou por vergonha porque pensou que os escudos eram de ouro. Não des crédito a todo espírito. 1 João 4:1. Colossenses 2, versículo 8. Cuidado que ninguém vos engane. 1 Coríntios 3:2. Fique no leite e não no manjar. Tem gente que logo vê o movimento, aí sente a emoção. Aí a carne da reação se aquete. Bíblia. Aleluia. A Bíblia diz no livro de Salmo 24, versículo 3: quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Se Deus entra nessa igreja ou qualquer outra e começa a olhar tuas mãos, porque elas estão peladas. Diante de Deus, todos nós somos pecadores. E quando eu vejo uma pessoa dizendo que é santo, nem a paz eu dou. Santo significa separado. Mas como você é separado se você ainda sente em cada roda que Deus não está? Como é que você tenta beber escondido, fumar escondido, se prostituir escondido, e entra para marchar e pensa que Deus não está vendo? Bíblia, Salmo 101. Meus olhos procurarão os fiéis da terra para que habitem comigo. E a Bíblia diz, aleluia, que Deus tem os seus olhos como chama de fogo. E o versículo 5 do Salmo 101 diz:
Quem usa de engano não fica dentro da minha casa. É por isso que a igreja está vivendo o maior vento apocalíptico. Muita gente dentro da igreja atrás de bênção e não atrás de Jesus. Aleluia. Vem para a campanha receber vitória. Pergunta se é Jesus. Chegou um grupo de irmãs da minha igreja e disse: pastor, está na sede, uma multidão lá. Disse: trouxemos essas irmãs para o senhor orar. Eu disse: primeiro, vocês querem receber Jesus como Salvador? Eu disse: não, então desapareça. Quer bênção, mas não quer Jesus. Irmão, tudo tem um preço. Isso aqui é pago. E a nossa vida tem um preço. A pessoa mais interessada em apagar você não é a fuxiqueira, não, mas é quem usa essa fuxiqueira. Satanás. E a Bíblia diz em 2 Tessalonicenses 2 que ele enviará a operação do erro para quem crê em mentira. Existe mentira que você ouve e tanto escutar se tornam verdades. Tome cuidado quando uma serpente chegar perto de você para falar de alguém, porque ela vai falar de você também. Eu tenho medo de serpente e veneno, mas a Bíblia diz, Romanos 16, 20: em breve o Deus de paz esmagará essa serpente debaixo de nossos pés. A Bíblia diz no Salmo 19 que os céus proclamam a glória de Deus. A Bíblia diz em Ezequiel 44, versículo 23, há uma diferença: quem serve e quem não serve. A Bíblia diz em Malaquias 3:18, há uma diferença entre santo e profano. A amizade com que você está andando, você vai ganhar a mesma fama dela. E tem muitas mulheres aqui que você tem que vigiar com que você anda, para não levar nome de serpente também. Deus falou para Saul: Saul, deixei a Bíblia, se não ia trazer os presentes da semana. Eu não tenho sermão preparado, porque a palavra está junto de mim, na minha boca e no meu coração. Saul, vai lá na terra dos filisteus, mata todo mundo e não traz nada de lá. Escute isso. Saul volta e vem trazendo vacas, bois, cabritos para dentro da casa de Deus. E Deus diz a Samuel: vai lá e diz a ele que eu não quero esmola de Satanás dentro da minha casa. Samuel chega para Saul e diz: Saul, Deus rejeitou teu rei porque tu trouxeste de Agag as vacas, os bois, as cabras, porque era um gordo, eu queria sacrificar a Deus. Deus disse que não precisa dessa esmola. Eu vou conjecturar aqui, fazer uma exegese e eu termino. É que tem gente, irmão, pentecostal, que pensa que poder é gritar. Eu prefiro falar uma palavra que você sai entendendo do que eu entrar aqui no ministério e você sair a mesma coisa. Presta atenção. Quando Samuel chega na casa de Saul, que mugido é esse? As vacas de Agag dentro da casa. Irmão, a pior coisa na vida de um ministério ou de quem tem chamada é uma vaca de Agag atropelando o teu caminho. É espiritual que eu vou te dizer aqui agora. Essas vacas vão sair do teu caminho. Está escutando? Esses touros vão sair do teu caminho. Esses cabritos vão sair do teu caminho. Porque toda ferramenta, toda obra
no pena, na pena.